E chegamos em mais um terror da coleção, que nada mais é do que o aleatório da coleção, só que em formato especial aqui pro mês de outubro, né? Que eu tô fazendo um especial aqui de filmes de terror, né? Já que outubro é o mês mais assustador de todos, justamente por causa do Halloween. Se você quiser participar do próximo e último terror da coleção desse ano, é só você comentar aqui embaixo um filme dos que eu tenho aqui na minha coleção. Como é que você sabe quais que eu tenho? É só você acessar o link que tá aqui embaixo, ver lá o filme que mais te agrada, comenta aqui embaixo, que daí pro próxima semana eu vou estar sorteando, tá bom? E pra essa semana aqui a gente teve um total de 3 participantes, só que o Alan comentou 4 filmes que calhou que eu tenho aqui na minha coleção, né? Então eu coloquei os 4 filmes aqui. Então a gente teve um total aí de 6 filmes no sorteio, e qual que saiu foi Doutor Sono aqui, né? O filme aqui que é a sequência direta lá do Iluminado de 1980, se eu não me engano. Tem até aqui o Ewan McGregor, que ele fez o Obi-Wan Kenobi na trilogia prequel do Star Wars, se eu não me engano, tá? Mas antes da gente falar aqui propriamente dito desse filme, vamos aqui um pouquinho analisar também a mídia física, porque igual eu falei, aleatório da coleção, e no aleatório da coleção a gente analisa a mídia física também, tá bom? Como vocês estão vendo aqui que essa mídia física que ela é bem bonita, né? Eu gosto bastante dessa capa aqui do Dr. Sono, bem diferentona, né? Aqui em cima tem o Headroom, que na verdade é outra coisa dentro do filme, que eu não vou dar spoiler. Mas enfim, aqui tem os personagens do Dr. Sono, aqui uma cena do filme antigo também, parte aqui do novo, né? Nesse efeito aqui vermelho que ficou bem interessante. Aqui na lombada só falando do Dr. Sono, né? E aqui atrás algumas cenas do filme, assustador e hipnotizante, uma pequena sinopse, falando aqui um pouco dos extras e também da relação de idiomas, né? Aqui dentro nós temos aqui uma arte interna e um disco vermelho aqui, né? Padrão Warner, só que em vez de ser preto e vermelho, eu gostei bastante. E aqui atrás, deixa eu tirar o disco aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Nós temos aqui uma parte do filme aqui bem interessante, né? Quando aparece o Headroom ali, né? Mas enfim, bem bacana essa arte interna aqui, né? Indo agora para os menus, né? Como que são os menus desse filme? Eles também são bem simples, tá? Eles seguem aí um padrão de alguns Blu-rays que já tinha aqui da Warner. Se eu não me engano, ele lembra bastante o menu do Blade, inclusive, que é só uma faixa cinza embaixo aí, né? Com as opções de play, seleção de cenas, de idiomas e os extras, né? De extras aqui a gente só tem 3, né? Que é o making off e algumas coisas assim. E de idiomas a gente tem inglês, português, espanhol e francês, se eu não me engano. Lembrando que em inglês a gente tem tanto 5.1 Dolby Digital quanto Dolby Atmos também, tá bom? Mas no geral aí um menu bem simples, mas ainda assim bem bonito, tá? Então eu acho que compensa pra você ter na sua coleção, tá bom? Bom, pessoal, passando aqui rapidinho só pra avisar que agora nós temos uma loja de camisetas do canal. Então se vocês quiserem estampas maneiras iguais a essa, é só escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou entrar nesse site que tá aparecendo aqui, que lá nós temos camisetas, canecas, enfim, todas umas estampas legais voltado ao público colecionador, tá bom? E se vocês usarem o cupom que tá aparecendo aqui na tela, vocês vão ter 10% de desconto na hora de finalizar as suas compras, tá bom? Então entram lá, tem bastante coisa legal, tá bom? E agora de volta ao vídeo. Bom, e falando propriamente dito agora do filme, né? Do que se trata esse Dr. Sono, né? Igual eu falei, ele é a sequência direta lá do Iluminado de 1980. Eu particularmente ainda não assisti o Iluminado de 1980, eu sei, é um filme bom, excelente, apesar do Stephen King não gostar muito do Iluminado, por causa que eu sei que tem umas diferenças em relação ao livro, né? Mas mesmo assim, ainda assim parece que ser um filme muito bom. Um dia eu ainda assisto, tá? Mas assim, apesar de ser uma sequência direta, eu não senti a necessidade de ter assistido Iluminado pra entender esse filme, tá? Obviamente, se eu tivesse assistido, eu entenderia melhor algumas coisas, mas ainda assim não senti tanta necessidade, tá? Mas enfim, do que é esse filme, né? Qual que é a história dele? Basicamente, a gente acompanha ali o Danny Torrance, que na verdade era aquele menininho lá do Iluminado, né? De 1980, que agora, depois de adulto, ele ainda tem que lidar ali com uns fantasmas do passado dele lá do Hotel Overlook, né? Que seria lá onde se passa toda a história do primeiro filme. E daí o que acontece? Ele tá ali vivendo uma vida meio, tipo assim, miserável na cidade que ele tá e tal. E daí meio que ele, sei lá, dá a louca nele, vai tentar a vida numa cidadezinha lá no interior de New Hampshire, que eu não lembro exatamente o nome, mas enfim, ele vai lá pra lá. E daí ele acaba conhecendo acidentalmente Abra, que é uma menina que ela é extremamente iluminada, né? Os iluminados são as pessoas que tem ali, igual ele chama na versão dublada, tá? Porque eu assisti dublada, que tem um vapor interno muito forte, muito intenso. E daí meio que eles conseguem se comunicar por telepatia, enfim. Aí o Danny conhece a Abra ali numa dessas telepatias, no quarto dele também. Ele meio que começa a conversar com ela pelo giz ali na parede e tal. Enfim, eles se conhecem desse jeito. E daí o que acontece? A Abra, depois de um tempo, ela vai atrás do Dan, por causa que ela encontra ele por telepatia, por causa que é o seguinte, existem uns demônios que eles se alimentam desse vapor que eu falei, né, das pessoas, principalmente de crianças, porque de acordo com eles, parece que as crianças têm um vapor mais puro, uma coisa assim. E daí o que acontece? A Abra, por ela ser essa pessoa extremamente iluminada, ela viu ali uma cena que é bem chocante, inclusive, acho que eu nem vou deixar
deixar passando muita cena aqui, que senão dá problema aqui no YouTube. Mas enfim, o que acontece é que a Abra presencia uma cena desses demônios aí meio que sugando o vapor de um menininho. Obviamente que eles fazem coisas terríveis com esse menininho, que eu também não vou falar aqui pra não dar problema. E daí ela meio que vê isso, ela fica traumatizada e ela fala, mano, precisamos fazer alguma coisa contra esses demônios. Então a Abra vai atrás do Dan. O Dan no primeiro momento fala, não, filha, segue tua vida, você não sabe o que são esses demônios e tal. Só que daí depois o Dan, com uma visão ali de um amigo dele do passado, ele vai meio que ali tentar ajudar a Abra a derrotar esses demônios, por causa que ele sabe que eles nunca vão parar e é perigoso eles irem atrás de outras crianças e por aí vai. Então basicamente o filme se trata em torno disso, né, do Dan e da Abra ali indo atrás desses demônios sugadores de vapor. E também tem uma parte ali do filme que mostra propriamente dito esses demônios, né, que assim, eles são assim praticamente humanos, só que eles precisam se alimentar do vapor, que seria tipo uma energia vital das pessoas, pra eles continuarem vivendo isso na Terra, né, tipo assim, eles duram milhares e milhares de anos. E é basicamente isso, eles vão atrás desses demônios, enquanto o Dan também tenta lidar um pouco com esses fantasmas do passado dele lá do Hotel Overlook. Tá bom? Bom, o que eu achei desse filme? Bom, eu achei um filme muito bom, tá? Ele é um ótimo filme de suspense com pitadas ali de mistério e de fantasia, por causa que apesar de muita gente falar que o Stephen King ele escreve terror, eu sou meio da vibe, de acordo com também com minha professora de roteiro que eu tive no passado, que o Stephen King ele é um escritor de fantasia sombria. E assim, a gente percebe isso claramente nesse filme aqui do Dr. Sono, por causa que, tipo assim, os demônios, eles existem ali, mas eles têm uma forma humana, né? Uma forma antropomórfica, então assim, você até vê a forma real deles quando eles estão pra morrer, mas assim, você não sente medo necessariamente ali, né? Então assim, é um mistério sombrio, né, obviamente, com ali uma pitadinha de fantasia, aquela coisa assim, sabe? Então assim, se você quer um filme pra tomar susto, esse filme aqui eu acho que não vai ser tão legal pra você, tá? Por causa que ele tem mais essa pegada de dramazinho ali, de um suspense, de um mistério, então assim, realmente, se quer alguma coisa tipo um jump scare, que é uma coisa mais assim, na tua cara pra te dar um susto de forma inesperada, talvez esse filme aqui não seja pra você, mas ainda assim é um filme excelente, tá? A fotografia dele também é muito boa. Eu só não achei tão boa quanto do Chamado, igual eu já falei no vídeo passado, tá? Mas ainda assim é muito boa. E a trilha sonora desse filme também é muito boa, tá? Não somente a trilha sonora, mas os efeitos sonoros que tem dentro dele, né? Tem umas cenas que começam a bater um coração, assim, sabe? Tipo, é bem interessante. Os efeitos especiais desse filme aqui, apesar de poucos, ainda existem, tá? Principalmente, assim, quando eles estão caçando lá os demônios, aquela coisa toda, né? Quando eles começam lá a derrotar os demônios, começa a aparecer ali a CGI, né? Que no caso é as pessoas se transformando em demônios, aquela coisa toda. Mas ainda assim é um negócio só, tipo assim, meio misterioso, meio sombrio, aquela coisa toda assim, sabe? Igual eu falei, não é um negócio pra te dar medo, mas ainda assim é bem interessante. A única ressalva que eu tenho desse filme é que assim, no começo ele é bem lentinho, tá? Ali nos primeiros 30, 45 minutos ele é bem lento, por causa que assim, tá apresentando ali os demônios, tá apresentando ali um pouco da vida do Danny ali, que ele tá numa vida desgraçada, aquela coisa toda. Então assim, o começo dele é um pouco chatinho, um pouco lento, mas ali acho que a partir dos 30, 45 minutos, quando o Danny meio que conhece a Abra e dá um salto temporal lá pra frente, né? Não vou dar muito spoiler, mas enfim, e dá um salto temporal lá pra frente, que daí começa a ter um pouco mais de ação no filme, aí o filme engrena e vai embora. Mas assim, eu entendo que no começo esse é meio lento, pode afastar algumas pessoas, mas ainda assim é um filme muito bom, tá? Então eu recomendo. Então tipo assim, se você tá com soninho, aquela coisa toda, não, pra mim, Dr. Sono é engraçado, né? Mas enfim, se você tá com soninho, aquela coisa toda assim, cara, aguenta um pouquinho, porque o filme melhora, tá bom? E igual eu falei logo no começo, né, eu não senti tanto a necessidade de ter assistido Iluminado, obviamente que assim, tem muita referência que eu não entendi logo de começo, né? Igual quando eu falei que o Dan fala ali com... Eu não entendi ainda se é um amigo, se é um mentor, o que é dele ali. Mas quando ele fala do Overlook, eu achava que era tipo assim, algum plano etéreo ali de dentro da mitologia do Dr. Sono, mas na verdade é o hotel. E eu fui entender isso só no fim do filme. Então, tipo assim, se você já assistiu o Iluminado ali, você já vai pegar as referências um pouco mais rápida, tá? Só que assim, de novo, eu não senti tanta necessidade de ter assistido Iluminado, por causa que assim, no começo ali também, que eu falo que ela é um pouco mais lento, faz ali um flashback, né? Então, tipo assim, mostra ali um pouco em 1980, Dani criança, aquela coisa toda. Então, assim, passa um pouquinho ali um pouco do que foi Iluminado, né? Até porque, tipo, Dr. Sono foi lançado em 2019, se não me engano. Então, assim, cara, foi praticamente quase 40 anos depois do primeiro filme, né? Então, assim, vai ter gente que não vai ter assistido Iluminado, assistiu faz muito tempo e não vai lembrar de certas coisas. Então, tem esse flashback aí pra auxiliar as pessoas a entrar na mitologia desse filme, né? Que é, igual eu falei, é muito bom, recomendo, vale muito a pena, tá? Eu dei uma nota 9 de 10 pra ele, igual eu falei, eu acho que só essa questão do começo dele ser um pouco lento,
muito. Eu acho que perdeu ali alguns pontinhos e mais uma vez, se você gosta de um filme mais jumpscare, mais coisa na tua cara, tipo assim, te assustando o tempo todo, pode ser que esse filme não te agrade. Mas se você curte um negócio mais de história, mais de mistério, mais de suspense, esse filme aqui realmente vale muito a pena, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui, dessa análise rápida aqui do Dr. Sono. Gostaria de agradecer mais uma vez os membros aqui do canal, vocês são uns fofos, continuam ajudando aqui o canal, continua crescendo, meu muito obrigado. Se você quiser começar a aumentar a sua coleção, tem links aqui embaixo que vão te levar pra lojas confiáveis, que vai chegar tudo certinho pra vocês. E também tem um servidor do Discord que você pode entrar lá pra gente trocar ideia, fazer negociação, enfim, tá bem legal lá, tá bom? E mais uma vez lembrando, se você quiser participar do último sorteio aqui do terror da coleção desse ano, é só você comentar aqui embaixo um filme dos que eu tenho aqui da minha coleção, que o link tá aqui embaixo também pra você ir lá, tem um wordzinho lá pra você ver quais filmes que eu tenho, quais já saíram, quais que não. Só entrar lá e comentar, tá bom? Mas é isso, gente, gostaria de agradecer a companhia de vocês, nos vemos então no próximo vídeo, um grande abraço pra vocês e até mais.